Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja Católica celebra hoje, neste dia 22 de dezembro de 2023, a memória de Santa Francisca Xavier Cabrini, uma religiosa cuja vida foi consagrada ao serviço dos imigrantes. Madre Cabrini é uma mulher muito inteligente e de grandes virtudes. É uma santa, disse o Papa Leão XIII sobre esta santa padroeira dos imigrantes. Leão XIII conheceu pessoalmente esta religiosa italiana que emigrou para os Estados Unidos e que, movida pelo amor de Cristo, foi testemunha viva do Senhor entre os que povoavam o vasto território norte-americano. Por causa desse ardor missionário, Madre Cabrini tornou-se a primeira cidadã dos Estados Unidos a ser canonizada pela Igreja Católica. Maria Francisca Cabrini nasceu em Sant'Angelo Lodigiano, na Lombardia, Itália, em 15 de julho de 1850, em uma família rica. Desde pequena era fascinada pelas leituras e histórias de homens e mulheres que deixaram sua terra natal e empreenderam aventuras missionárias em terras distantes com o propósito de anunciar o Evangelho. Quando jovem, Francisca ansiava por seguir este caminho, mas seus pais a enviaram para estudar com as freiras de Arluno para se tornar professora. Em 1870, algum tempo depois da morte dos pais, Francisca tentou ingressar na congregação com a qual estudava, mas não foi admitida por causa de problemas de saúde. Então ela fez outra tentativa com uma ordem diferente, mas também não foi recebida. Em meio à decepção pelas recusas sofridas, recebeu um convite de um bispo e de um padre amigo para ingressar no orfanato Casa da Providência, onde a fundadora do estabelecimento, Dona Tondini, havia exercido uma administração deficiente. A santa aceitou e, com um grupo de companheiras que ali trabalhavam, desenvolveu um projeto espiritual que resultou na fundação das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração. A inspiração para o projeto, a cuja intercessão foi consagrado, foi São Francisco Xavier, o famoso evangelizador do Japão. Em homenagem ao santo jesuíta, Francisca acrescentaria Xavier ao seu nome. Infelizmente, apesar dos esforços do grupo de mulheres, o bispo aconselhou Francisca a deixar a instituição de lado e fechou o orfanato. Por causa disso, Madre Cabrini e suas irmãs tiveram que se mudar para um convento franciscano vazio, onde escreveu as regras do novo instituto, que foram finalmente aprovadas por seu bispo. A partir daí, o trabalho espiritual da Madre cresceu, abrindo outras casas para abrigar novas vocações. Madre Cabrini empreendeu então a viagem a Roma com o objetivo de obter a aprovação da Santa Sé para a sua congregação. Enquanto isso, o arcebispo de Nova York entrou em contato com ela para pedir que enviasse suas freiras para os Estados Unidos. Certamente o desejo de Madre Cabrini naquela época era outro. Sua ideia era ir para a China. No entanto, o Papa Leão XIII pediu que ela fosse para o oeste e não para o leste. Assim, a Madre atravessou o Atlântico e chegou a Nova York em 1889. Lá encontrou uma realidade pastoral muito dura entre os imigrantes europeus. Muitos deles viviam em precariedade moral e haviam abandonado a fé. Diante das dificuldades, o arcebispo de Nova York começou a duvidar da pertinência de seu convite e achou melhor que as irmãs voltassem para a Itália. Santa Francisca, determinada e firme, se recusou a ir embora. Foi o Papa quem a mandou para lá e ela ia ficar. Com o passar dos meses, Deus providenciou o necessário
e as freiras abriram um orfanato, uma casa para elas e uma escola para as crianças. Esse seria o início de sua grande missão na América. Aos poucos, a congregação se expandiu pelos Estados Unidos, fazendo crescer a obra de Deus, principalmente entre os imigrantes e os mais necessitados. As pessoas que lidavam com Madre Cabrini a admiravam e amavam. Embora rígida, Santa Francisca tinha um grande senso de justiça, um humor espirituoso, uma vida espiritual muito forte e um entusiasmo inesgotável. Parecia que nenhum obstáculo poderia fazê-la recuar quando ela propunha algo. Nem as barreiras culturais, nem as dificuldades de uma língua que não era a sua, o inglês, conseguiram fazê-la desistir do seu ardor missionário. Amem-se umas às outras, sacrifiquem-se constantemente e de boa vontade por suas irmãs. Sejam bondosas, não sejam rudes nem duras, não guardem ressentimentos, sejam mansas e pacíficas. Ela repetia para as suas freiras. Como missionária, ela viajou para a Nicarágua, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil, França e Inglaterra. Em 1907 foram finalmente aprovadas as constituições de sua congregação, quando já estava presente em 8 países e contava com mais de 1000 religiosas, encarregadas de escolas, hospitais e outras instituições de serviço. Santa Francisca Xavier, ou Madre Cabrini, morreu no dia 22 de dezembro de 1917, aos 68 anos de idade, vítima da malária, na cidade de Chicago, no estado norte-americano de Illinois. Uma prece em honra de Santa Francisca Xavier Cabrini, do discernimento da história. Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, vós vos aproximais de nós e vos comprometeis com a nossa história. História eivada de dores, angústias e sofrimentos, mas também história abençoada e bendita, porque nela irrompeu aquele que nos vem trazer a paz, o consolo e o alívio para nossos males. Dai-nos, Senhor, entendimento para descobrirmos a vossa presença salvadora através dos acontecimentos mais banais de nosso dia a dia. É aí que vós vos manifestais, levando tudo à plenitude dos tempos. Inundai o nosso interior com a alegria, para que, vigilantes, aguardemos o cumprimento das vossas promessas. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós.